Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado de louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Convido os irmãos agora para lermos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, e estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Muito bem, nós temos uma palavra que eu quero usar ela para falarmos sobre as perdas imensuráveis que a humanidade sofre e sofrerá por falta de fé. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre a maior doença que a humanidade já contraiu, que é a incredulidade. Enquanto a humanidade teme algumas doenças conhecidas como terríveis, como letais, a pior doença que já cometeu a humanidade, ela é espiritual, é a incredulidade. E em meio aos medos, das doenças, as campanhas de curas na igreja, na ciência, as propostas de um livramento, de uma cura, enfim, todo tipo de cuidado que você possa ter com a vida, evitando algum tipo de perda nessa direção. Enquanto tudo isso acontece, a incredulidade alastra descontroladamente, fazendo vítimas eternas. Ninguém se preocupa com ela. Enquanto há uma preocupação com coisas que nós conhecemos como terríveis, perigosas, a incredulidade ela foi esquecida. Só a Bíblia alerta sobre ela. O mundo esqueceu-se dela. E ela é uma epidemia descontrolada, avança, fazendo vítimas eternas e de uma forma trágica. Então eu quero apenas lembrar os últimos 3 versículos que nós lemos na quarta-feira, para darmos uma sequência neste assunto. Nós falamos da incredulidade, o estrago que ela produz e como as pessoas convivem bem com ela. Até é um mal que acomete crentes, porque se tornam incrédulos quanto a Deus. Eu citei 3 exemplos, Romanos 8:20, e lá diz que Israel foi quebrado por causa da incredulidade. Israel era povo de Deus, povo escolhido, povo especial. E o golpe que ele recebeu, por último, do próprio Deus, foi por sua incredulidade. Israel foi se relacionando com Deus, chegou um tempo que ele duvidou de Deus. Fez isso várias vezes, mas por ocasião da morte de Jesus, ele fez isso de uma forma gritante. Em 2 Coríntios 4, versículo 1, foi outro texto que nós terminamos a mensagem citando, diz que o Deus deste século, ou seja, o diabo, ele trabalha incansavelmente para
cegar o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça para eles a glória do evangelho que há em Cristo Jesus. Ele atua, ele trabalha, enquanto as pessoas pensam que ele está fazendo algum tipo de coisa em relação à igreja, ele está trabalhando para cegar o entendimento dos incrédulos. E o terceiro texto que nós citamos no final da mensagem foi Apocalipse 21:8, onde diz que os vencedores herdarão todas as coisas que ali estão citadas, e fala aqueles que ficarão fora, que a sua sorte será no lago de fogo, onde haverá pranto, choro e ranger de dente para todo sempre. Dá uma lista daqueles que vão para o lago de fogo, e essa lista começa com os incrédulos. Ficarão de fora os incrédulos, é o segundo nome que aparece ali numa lista grande. Então, queridos, se a incredulidade ela produz um estrago desse tão grande, nós somos exortados por Deus nesse texto aqui, o finalzinho da vida de Paulo, as últimas palavras dele, ele fala da importância da pessoa fundamentar a sua vida na fé em Cristo Jesus, dele ficar focado de que durante a sua vida a fé não seja atacada, atingida, diminuída, roubada. É disso que ele se ocupa. Então, quando o assunto é fé, eu acho que inicialmente a gente precisa entender de que fé estamos falando. Porque quando a gente fala fé, fé todo mundo tem fé, e tem gente que tem fé na fé. Então, a Bíblia separa pelo menos 3 tipos de criaturas e como eles creem no mundo. Então, eu quero falar aqui da fé dos cristãos, que é o que Paulo está falando. Porque a fé dos cristãos ela é diferente da fé do pagão. A fé do pagão ela é igual quem não tem fé. Embora ele possa ter muita fé. Qual é a diferença da fé do cristão, da fé do pagão e da fé dos demônios? Então, os demônios, a Bíblia fala que eles creem em Deus. Só que eles estremecem e não obedecem. Não tem gente que tem fé como os demônios. Tem medo de Deus. Quando o assunto é Deus, ele tem medo. Mas ele não consegue obedecer. Ele crê como creem os demônios. A Bíblia diz que assim os demônios creem também. Outros creem em Deus como os pagãos. Os pagãos, eles creem em deuses, em qualquer coisa que se possa se acreditar, aos milhares, aos montes, mais de um, só um monte. Pagão crê em tudo. Ele é como um andarilho faminto em busca de comida, quando acha qualquer coisa que ele entenda como comida, ele come. O pagão, ele vive nessa condição espiritualmente. Ele não conhece Cristo, ele não é cristão. Portanto, ele se relaciona com deuses que nem deuses são. E então ele crê da forma como lhe convém. Da forma como ele imagina que é Deus, da forma que Deus se agrada, da forma que ele pensa. Ele muda a forma de crer. Um dia ele crê de um jeito, um dia ele crê do outro. Alguém o convence, ele muda. Ele tem aquela variedade. Ele crê do jeito dele, ele adapta Deus a ele. É assim que é um pagão. E essas pessoas creem assim, desse jeito. Agora, quando o assunto é fé para a salvação, que é a fé do cristão, que Paulo está falando com Timóteo, ele está dizendo: eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra. Ele está falando da fé em Deus. Não é fé em um Deus, é fé em Deus, que ela vem, chega à vida da pessoa, ela é fundamentada na palavra de Deus, ela é direcionada a Deus, ela é focada.
ela é direcionada. Ela não aceita mudança, ela não aceita variação. A pessoa que tem essa fé, que o texto está dizendo, ele já começa a evitar perdas gigantescas na vida dele. Quem não tem essa fé, ele sofrerá um dia perdas imensuráveis. Um dia ele vai acordar da vida que levou e vai ver que as coisas mais ricas e mais caras da vida em relação à eternidade ele perdeu. E ele não perdeu por qualquer tipo de ação de Deus, por qualquer barreira, por qualquer luta, qualquer problema. Não, ele perdeu por não crer. Por não crer. Tudo que Deus fez para nós, se cremos, é nosso, a gente não tem nem que pedir, mas aquilo que Deus fez para você, se você não crer, você acabou de perder. E essas perdas, elas começam aqui na vida já. Uma pessoa que não tem essa fé verdadeira em Deus, fundamentada na palavra, a qual ele recebeu de Deus, essa fé veio de Deus, não é dele, não é ele que decidiu crer. A Bíblia fala que a fé é dom de Deus, não vem de vocês, para que vocês não se gloriem. Isso não é coisa de homens, ela vem de Deus. E a fé que vem de Deus é uma fé que não te leva a se perder. A fé como os demônios e a fé como creem os pagãos, apesar de ser chamada de fé, ela te leva para longe de Deus. Ela te tira da presença de Deus, ela te leva para um lugar onde Deus não está. Diferente da fé que vem de Deus, através da sua palavra, que gera o cristão. E o cristão, ele crê como um cristão. E ele já tem desde já os benefícios que aqueles que não têm perdem. Exemplo, a certeza da salvação. Neste mundo de caos reinante, neste mundo sem perspectiva de vida e de futuro, que caminha para o desastre total, o cristão tem a certeza da salvação. Enquanto o pagão tem que dormir e acordar todos os dias com a inquietação de estar perdido na vida, no tempo e no espaço, o cristão está seguro, ele sabe que tem o gozo da salvação e isso alimenta, isso não tem preço, isso não se compra, isso não se conquista humanamente falando. É dom de Deus, é o plano de Deus, é a vinda de Jesus. E quem é que tem isso? O cristão. E quem não é cristão? Ele já perde. Ele não tem essa segurança, ele não tem essa alegria, ele não tem essa certeza. Ele não sabe o que pode acontecer com a vida dele, porque ele não é cristão. Ele perde desde já também a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o consolo, é o caminho, é a direção, é a provisão, é a proteção. É Ele que vai te levar para a vida eterna. E quem não tem o Espírito Santo habitando nele, perde tudo isso. Ele ficará sem. E por que ele não tem a salvação? Por que ele não tem o Espírito Santo? Porque essas coisas são dadas por Deus ao seu povo mediante a fé. Isso não é para quem se diz cristão. Isso não é para quem gostaria de ser. É para quem se diz e para quem gostaria de ser, é o paralelo. Então o diabo criou no mundo um paralelo de tudo que é bom. Paralelo de Deus, paralelo de Jesus, paralelo do Espírito Santo, paralelo de evangelho, paralelo de igreja, paralelo de salvo. E a gente sabe muito bem o que é original e paralelo, eles são muito parecidos. Tem valores diferentes, tem duração diferente, mas as pessoas às vezes não se preocupam com o valor, com a validade, para onde isso leva. Eles querem ver que é barato, é fácil, tem comércio, tem mercado. Então o inimigo, ele astuto, enquanto a humanidade está preocupada com algum tipo de perda, existe a incredulidade avançando silenciosamente, sorrateiramente, em toda a humanidade, fazendo vidas eternas, vítimas eternas para sempre.
E enquanto isso, às vezes nós esquecemos de cuidar da fé. Então Paulo, quando ele vai falar com Timóteo, ele diz assim, olha, eu te conjuro. Falta termos para traduzir conjuro. É mais do que juro, é mais do que imploro. Olha, é sério que eu vou falar com você. Prega a palavra. Esquece fábulas, esquece o que você acha, esquece o que você pensa, esquece o que disseram, esquece o que aconteceu, esquece a história. Isso não tem eficácia contra a incredulidade. Isso não tem poder, isso não penetra lá no íntimo da vida e produz vida eterna, não gera salvação eterna. Isso não anula os dardos inflamados do maligno. Pode ser legal, pode ser bonitinho, pode ter qualquer outra coisa. Ele diz, prega, eu conjuro-te. Está no fim da vida dele. Ele falou, olha, eu sei que chegou o fim da minha vida, minha carreira acabou. E agora é você. E você precisa fazer isso, prega a palavra. A palavra. A fé que vem ao ouvir e ouvir a palavra é diferente da fé dos demônios, é diferente da fé dos pagãos. É diferente da fé das fábulas. É uma fé que te norteia para a vida eterna, que evita as perdas drásticas já do tempo presente e ainda as eternas, porque os pagãos e os demônios perderão as maiores bênçãos que estão por vir, que são as eternas. E ninguém vai te perguntar da sua fé em qualquer lugar que você for comprar, vender ou negociar. Ninguém, ao pedir um exame para você, vai perguntar se você sofre de incredulidade. Ninguém vai te abordar sobre isso. É importante. Por quê? Porque o Deus deste século cegou os olhos dos incrédulos. Mas o Evangelho é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ele vai te orientar na direção daquilo que é mais importante. Então ele diz, prega a palavra. Aprenda a gostar daquilo que é bom, daquilo que tem valor, daquilo que tem efeito duradouro, daquilo que realmente é bênção e bênção eterna, onde Deus está comprometido. Deus não está comprometido com ninguém que não esteja comprometido com a palavra dele. Todo compromisso de Deus com alguém é por intermédio da palavra dele. Quem está me entendendo? Diga amém. Não existe nada criado nesse mundo que veio a existir, que foi criado, sem que Deus antes falasse. E quando eu falo que Deus é o meu Deus, eu estou dizendo isso, e Ele está comprometido com isso, porque Ele falou isso. E porque a palavra dele disse isso, eu creio nisso e isso tem valor, porque ele está comprometido com a palavra dele com juramento. Deus disse, e quando ele disse, não tendo alguém para jurar acima dele, ele jurou por si mesmo, em dizendo, te abençoarei, eu te abençoarei. Portanto, quem não tem compromisso com Deus do mesmo nível que tem com a sua palavra, Deus não tem compromisso com ele. Isso é um engano, isso é um paralelo de fé. Por isso ele diz, eu conjuro-te que você pregue a palavra, aprenda a gostar dela, ela é boa, ela tem efeito duradouro, ela vai produzir coisas boas. Ela vai te iluminar, ela vai te guiar, ela vai te alimentar, ela vai te fortalecer. Ela vai produzir na sua vida o que nada nesse mundo pode produzir em direção a Deus. Falar o assunto é em direção a Deus, nada pode ser comparado à sua palavra. Ah, mas e as coisas que eu recebo de Deus, inclusive o próprio Espírito Santo de Deus? Por causa do compromisso com a palavra dele. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador. Teve a promessa primeiro. E quem recebeu o Espírito Santo? Quem criou na promessa. Quem ficou fora? Quem não criou na promessa. E é assim até hoje. Então Paulo continua dizendo, insta, quer dizer, insista. Ele diz, corrige. Corrigir quer dizer, da forma correta. Elimina o erro. Não tem esse negócio de o teu certo e o meu certo. Não.
partir do momento que nós nos convertemos, nós nos corrigimos pela palavra. O que a palavra disse que é certo, o que ela disse que é errado, é errado. Alguém pergunta, como é que vocês creem em Deus? Do jeito que está na Bíblia, inteirinha. Tudo que está escrito aí nós cremos. Do jeito que está aí. Não é numa ideia, no Deus do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ou num pensamento de um único livro. Não. Ele diz, corrige, dá uma forma correta, elimina o erro. Repreende, quer dizer, repreender é advertir ou censurar. Exortar já é animar, induzir, aconselhar. Porque nos últimos dias, diz Paulo, haverão mestres segundo as suas próprias cobiças. E depois que chegarem esses mestres, haverá essa competição entre fábulas e sã doutrinas. Esse tempo já chegou faz muito tempo. E já faz muito tempo que as fábulas vendem mais do que a sã doutrina. As pessoas acreditam mais em fábulas, em ouvir dizer, eu li num livro, alguém me contou, eu ouvi uma vez, do que na sã doutrina. Mas só a sã doutrina tem esse poder de produzir a fé que elimina todo esse tipo de engano que o inimigo tem lançado no mundo. Por que você acha que no mundo a maioria absoluta das pessoas não querem Deus? Porque elas são más? Não. Exatamente pelo engano, pela ação do inimigo, pela rejeição a Deus, por acreditar em alguma coisa que não é Deus como se fosse Deus. Esse tipo de fé vai levando as pessoas para longe de Deus e elas creem com sinceridade. Elas creem de todo o coração. Então, os mestres, segundo as suas próprias cobiças, como diz o texto, Paulo disse, nos últimos dias eles existirão. E eles já existem faz tempo. Porque nós já estamos no final dos últimos dias. As coisas que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias já acontecem há quase um século. Amém? Quem me entendeu, diga amém. Porque os últimos dias, a Bíblia não diz quanto tempo seriam os últimos dias. Seria 10 anos, 20, 30, 40, 50. Mas os sinais, as profecias, as evidências de que os últimos dias chegaram, elas já começaram a acontecer há quase um século. Nós estamos no fim do final. E é um tempo em que está proliferando as fábulas. Hoje, no chamado culto evangélico, no chamado meio evangélico, nas igrejas evangélicas, no evangelho que se prega, você vê tanta fábula, tanto enxerto, tanto acréscimo. E Paulo estava falando para Timóteo, você não faça isso. Você não vai fazer isso, você vai corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade. Fica com a palavra. Queridos, nós temos 6.000 anos de história sobre a face da terra, registrado pela Bíblia. E dá uma buscada na sua memória, ou se lembra da trajetória do caminho do povo de Deus, e vê o que aconteceu com quem ficou firme na palavra, o que aconteceu com quem se desviou da palavra. Nós não precisaríamos de mais nenhum argumento. Só que nós estamos vivendo num tempo em que no dito chamado meio evangélico, só a palavra já não basta mais. As pessoas não conseguem servir a Deus só pelo compromisso via palavra. Quando eu falo as pessoas, eu falo a maioria absoluta. Deus sempre tem o seu remanescente, os seus fiéis. E é este povo que é conduzido na palavra, é fortalecido na palavra, enriquecido na palavra, iluminado na palavra. Jesus havia dito que eles seriam iluminados pelo evangelho da verdade, que o Espírito Santo ensinaria, que o Espírito Santo revelaria, que o Espírito Santo mostraria, através da palavra. Por isso Deus teve a ideia de escrever um livro que não morre, um livro vivo, para que este povo
pudesse entender que Deus está comprometido com a sua palavra e, ouvindo a sua palavra, eles crescem em Deus. Porque se eles deixarem de crer em Deus por algum motivo e dar crédito a alguma outra coisa no lugar de Deus, como nós falamos aqui quarta-feira, isso é uma provocação. Isso é uma ofensa direta a Deus. É como se alguém olhasse para Deus e dissesse para Deus: eu não confio em você. Eu não acredito em você. Eu não acredito no que você disse. Eu não consigo ficar tranquilo e confiar cegamente no que você fala. Por isso o povo de Israel andou 40 anos no deserto, porque Deus se sentiu provocado quando ele falou assim: olha, eu tenho vos dado essa terra, este inimigo vocês vencerão. E eles disseram: nós não podemos vencer. E aí Paulo, escrevendo para nós no Novo Testamento, ele falou assim: não vamos fazer como os nossos pais, que provocaram a Deus no deserto e viram a sua ira. E depois de serem tirados do Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de experimentar os milagres de Deus, tombaram no deserto porque provocaram a Deus com a sua incredulidade. E arrogantes, porque a incredulidade vem do pecado, e o pecado, quando gera incredulidade, a incredulidade gera desobediência. Então eles eram desobedientes. Na desobediência eles eram arrogantes, peitavam a Deus. Por isso eles foram duramente dizimados por Deus, porque se Deus não é confiável, quem é? Eu tenho que me perguntar. Se quando eu ler uma promessa de Deus na sua palavra, eu disser assim: acho que eu não acredito nisso. Então eu acredito em quem? Quem é mais confiável? Quem é mais poderoso? Se eu tenho um problema na minha vida e Deus garante que Ele é o Senhor da minha vida, Ele vai me ajudar. Ele não vai fazer o que eu quero, Ele vai me ajudar, Ele vai me curar. Ele não vai atender os meus caprichos. Ele vai me conduzir num caminho de salvação. E se eu disser para Deus que eu não confio nele, eu confio em quem então? Entende por que a provocação? A pessoa, às vezes, quando ela alimenta a incredulidade e se rebela contra Deus, ela, às vezes, não vê desse ponto de vista. Mas é assim que a Bíblia nos apresenta que Deus se sente provocado. Ele diz: uma geração maia adúltera, uma geração perversa, rebelde, se acha no direito de olhar para Deus de igual para igual e não confiar nele. O que é isso? Isso é uma doença maligna, espiritual, uma epidemia que alastra no mundo, que tem provocado vítimas aos milhares todos os dias. Por isso você vê que nós vivemos num tempo que, se você oferecer mundo, as pessoas gostam. Se você oferecer carne, as pessoas gostam. Se você oferecer pecado, as multidões se ajuntam. Aí você oferece Deus, as pessoas fogem. Você oferece verdade, as pessoas dizem: Só por essa análise simples era para a pessoa desconfiar. Tem armadilha aí, tem cilada aí. Por que pessoas que querem o bem estão rejeitando o bem? Porque todo mundo que sonha com evitar perdas na sua vida escolhe coisas exatamente que trarão perdas irreversíveis. Porque existe uma ação maligna no mundo e porque existe um distanciamento de Deus. Porque é em Deus que nós somos protegidos. Como eu disse, quem tem a fé cristã, ele tem o Espírito Santo, e no Espírito Santo ele tem comunhão, ele tem direção, ele tem proteção, ele tem provisão. E quem não tem o Espírito Santo, ele não tem isso. Ele está vulnerável a todos esses ataques do inimigo. E não contando as coisas que virão ainda. Ele não tem arrebatamento, ele não tem ressurreição, ele não tem glorificação, ele não tem estado eterno, ele não tem vida eterna.
Gente, são coisas imensuráveis. Por que eles perderão? Por falta de fé. Porque nunca se preocuparam com a sua fé. Nunca checaram. Aí Paulo diz assim, olha, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. Tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Acabou meu tempo. Oferecido por libação. Libação era o sacrifício líquido que era derramado no altar. Ele falou, minha vida está sendo entregue a Deus. Acabou para mim. O que eu tinha que fazer, eu fiz. O que eu tinha que falar, eu falei. O que eu tinha que servir, eu servi. Acabou. Acabou o tempo. Enquanto Paulo fala isso com uma tranquilidade, falou, agora. E agora? Acabou o tempo? Imagina se fosse eu e você. Acabou o tempo da minha vida, e agora? Falou, não, agora, acabou o meu tempo, só me resta a coroa da justiça, que me dará o justo juiz. Não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Não acontece isso com os pagãos, não acontece isso com quem não teve um relacionamento com Deus. Quando chega o tempo da sua partida, e agora? Isso é um desespero. E agora? Acabou o tempo. E o tempo chega. Ou ele chegou, ou ele está chegando, ou ele chegará. A humanidade não ficará do jeito que está aqui na Terra para sempre. Ou vai chegando o tempo de cada um, chegará o tempo em que chegará o tempo de todos. Falou, chegou o meu tempo, acabou o meu tempo, eu estou sendo oferecido e eu combati o bom combate. Olha, queridos, vamos aprender com esse homem de Deus. Combati o bom combate. O que é o bom combate? Será que todos podem chegar no final da sua vida e dizer assim, olha, acabou meu tempo e eu combati o bom combate. Eu vivi corretamente, lutei pelo que tinha que lutar, me sacrifiquei pelo que se tinha que sacrificar, servi como tinha que servir, valeu a pena cada dia da minha vida em relação a Deus. O que é o bom combate? A gente vê pessoas acabando o seu tempo e eles gastaram a sua vida inteira combatendo por combates ruins. Não traz nenhum tipo de resultado. Pegaram causas podres, pegaram caminhos tortuosos, não deram o devido valor que eles tinham a eles mesmos. Quando você olha para a Bíblia e vê o valor que Deus te dá, e às vezes, pelo que você está lutando, não bate. Como é que Deus me dá um valor tão grande e eu fico lutando por causas tão podres? Isso não é um bom combate. Dando a sua vida por projetos que não levam a lugar nenhum, por coisas ruins. O bom combate é aquele que você entende que por isso vale a pena combater. Fala, vivi por isso. Fala de uma causa. Fala de uma bandeira. Fala de um destino. Então a Bíblia, quando fala da vida humana, por mais simples que seja o ser humano, existe um propósito altíssimo. Um valor imensurável, um plano insondável da parte de Deus. A gente tem dito isso aqui, haverá um novo céu, haverá uma nova terra, mas não tem um novo homem. É o mesmo. Jesus não morreu por nada grande que ele criou, mas morreu por um ser humano pequeno. Mas o ser humano, alvo deste amor, não consegue se ver assim, porque não se vê à luz da palavra. Ele entra em combates menores e passa a vida lutando por coisas que não vale a pena. Que diferença faz no fim da minha vida se eu andei 100 quilômetros a mais ou 100 a menos? Não, a vida tem propósitos maiores. Quando a gente olha para a nossa vida do ponto de vista de Deus e descobre o plano de Deus,
plano da salvação, pelo qual Ele enviou Jesus, pelo qual Ele enviou o Espírito. Olha do tempo que Deus está empenhado na humanidade. Ele próprio. Não é anjos, não é métodos, não é planos dizendo, façam aí. Não, é Ele comprometido pessoalmente na nossa transformação, na nossa condução e nos levar para o céu. Que pena que muitas vezes a gente não se vê assim e entra em caminhos que não vão para lugar nenhum. Por quê? Porque o Deus deste século cegou. Cegou o quê? O entendimento. E aí chega o tempo, você vai ser galardoado pelo combate que você combateu. Usou a tua vida inteira em prol de um projeto, às vezes puramente humano, puramente mundano, puramente maligno, um capricho, uma vaidade. Não é um bom combate. Pode ser um bom combate do ponto de vista seu. Mas a partir do momento que você foi comprado com o sangue de Jesus, você não é mais seu, você é de Deus. E você deve se ver como Deus te vê. Você deve se valorizar como Deus te valoriza. Você deve pensar no seu futuro como Deus planejou. Para poder dizer, completei a carreira. E sabe o que eu guardei? O quê? A fé. Completei a carreira. Quer dizer, toda carreira tem começo, meio e fim. A nossa vida humana é uma travessia. Travessia por onde? Pela humanidade. Nós nascemos no rio das intenções de Deus, e quando terminar essa era da humanidade que se rebelou contra Deus, haverá uma nova humanidade. E o nosso tempo aqui é uma travessia. Você que tem 20 anos, tem 20 anos de travessia. Você que tem 70, tem 70, 50, 60, 30, não importa. É uma travessia. É uma carreira. E Paulo diz, eu terminei a minha. Acabou meu tempo. Minha vida está sendo oferecida. Eu acabei a minha carreira. E aí, Paulo, o que você conseguiu ao longo desse tempo todo? Ele falou, guardei minha fé. Poderia dar uma lista enorme aqui, né? Olhando o testemunho de Paulo nas 13 cartas que ele escreveu, ele poderia dizer tanta coisa, tanto testemunho maravilhoso, milagres. Mas quando ele vai falar para o discípulo dele, olha, você vai pregar a palavra, você vai insistir, você vai exortar, você vai ensinar, você não vai se desviar dela. Ele está fazendo exatamente o que Deus havia dito para Josué. Josué, você vai, meu servo Moisés é morto, você vai para o lugar dele, não tenha medo, foi eu que te chamei, porque Josué ficou com medo, a tarefa era muito grande. Falou, sabe o que você faz? Tão somente não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Anda nela. Ouça o que eu vou te falar, entenda e faça exatamente isso. Não crie. Não diminua. Não aumente. Não coloque anexo. Nem retire coisas. Diminuir para a esquerda quer dizer, deixa ela mais fraca. Desviar para a direita, acha que a palavra não é suficiente e quer acrescentar coisas. Nem para a esquerda e nem para a direita. Tão somente tenha coragem de cumprir com a palavra. Fique com ela. Queridos, vai passar o tempo da igreja, vai passar o tempo do fim. E sabe quem vai ser vitorioso lá na frente? Todo mundo vai dizer, eu? Não. Quem ficou com a palavra de Deus. Quem creu nela. Quem aceitou ela como regra de fé. Quem se comprometeu com ela como Deus está comprometido com ela. E os demais não serão vencedores. Se descuidaram quanto a ela. Mas a gente está vivendo um tempo em que poucas pessoas têm paladar pela palavra, interesse pela palavra. Não está escrito que são poucos os que se salvam? A conta está batendo. Está fechando. Não diz que a maioria se perde? É isso mesmo, já está começando a se desenhar o quadro do fim. Essa profecia não estaria batendo se nós disséssemos, olha, estamos chegando no fim do fim. E está todo mundo apaixonadíssimo por Deus e pela sua palavra e pela obediência. A terra está um avivamento dos céus.
Então tem alguma coisa errada com aquilo que Jesus disse, que os profetas e apóstolos disseram. Mas quando você vê minguar a quantidade de pessoas que diz, olha, para mim basta a palavra de Deus. Tenho tudo que eu preciso. Foi Spurgeon que disse, o céu basta para o passarinho, o oceano basta para o peixe, e a palavra de Deus basta para a minha fé. Para mim crer em Deus, eu não preciso de mais nada. Porque nada é tão seguro, nada é tão confiável. Paulo, quando pregou a palavra na unção do Espírito, ele falou, olha, se alguém, ou eu mesmo, voltar aqui e falar com vocês uma coisa diferente do que eu estou falando aqui agora, eu seja maldito, anátema. Quem me entendeu? Diga amém. Ele estava falando para alguém numa segurança tão grande que ele estava transmitindo só o que Deus mandou. Ele falou, se amanhã eu mudar de ideia, eu, Paulo, que estou trazendo a palavra de Deus, se amanhã eu mudar de ideia e vier aqui falar alguma coisa diferente, fiquem sabendo que eu sou maldito. Se vier um anjo, também, ou quem quer que seja, se ele vier aqui falar alguma coisa diferente disso, seja anátema. Tal era a segurança que ele tinha em transmitir a palavra de Deus. Por isso os impérios foram tombando e ela permanece. Por isso os povos foram caindo e ela permanece. Por isso os inimigos dela foram tombando e ela permanece. E nós a temos, sem custo, clara, de uma forma que a gente pode ouvir, entender e crer e firmar a sua fé aí. O tempo é chegado, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ao longo de toda a sua vida, o que foi que você guardou? Guardei a fé. E ele guardou a única coisa que ele não podia perder, porque sem fé ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Eu quero encerrar por causa do tempo, mas se você ler em Hebreus 11, já sei, pastor, o Hebreus 11 é o capítulo que fala dos heróis da fé. É. Mas procura vê-lo de uma forma diferente. Lá diz assim, olha, pela fé, Abel ofereceu excelente sacrifício. Não devo pensar no Abel. Abel foi o primeiro, serve de exemplo para mim. Qual é o meu sacrifício hoje? É excelente? Deus aceitou o sacrifício dele, Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Por quê? Qual é o nosso sacrifício hoje? É o culto, é a adoração, é o louvor, é o culto racional, é o nosso sacrifício vivo, o meu comparecimento vivo perante a Deus. Abel, pela fé, ele ofereceu um sacrifício que Deus se agrada. Eu devo me perguntar agora, Deus está se agradando da minha vida viva que eu estou vivendo para Ele, o meu culto? No meio chamado evangélico, muita gente, eles não têm nem essa consciência que o culto é eles que estão oferecendo para Deus. Eles se sentem audiência. Eles vão ver se eles gostam ou não do culto que está acontecendo. Por isso a maior parte não ora, por isso a maior parte não canta, por isso a maior parte conversa na hora do louvor, conversa na hora da oração, anda para lá e para cá. Um sacrifício excelente a Deus. Vamos avaliar? Por que Deus não recebeu o meu culto? Eu acho que ele tem razão. Porque às vezes não foi excelente, não foi bom. A Deus não se faz isso. A gente faz coisas melhores para os homens. A gente capricha mais para as pessoas nas quais a gente tem algum tipo de interesse ou algum tipo de respeito. Quando eu vou fazer alguma coisa para algum tipo de pessoa que eu considero, eu capricho. Pode ser recebê-lo ou visitá-lo, ou conversar com ele, ou me relacionar com ele. Se é gente que eu entendo que merece o meu respeito, eu faço de uma forma a agradá-lo. A conversa é agradável. Agora, quando o assunto é Deus, queridos, sabe por que nós temos que aprender isso?
para que Deus se agrade de nós, para que Deus não se ausente de nós, para que Deus continue nos conduzindo, nos guiando e nos salvando. Porque se não for para a gente ser salvo, a gente está perdendo tempo. Então todos nós temos que ter um pela fé na nossa vida. Pela fé Abel, mas tem que ter pela fé eu. Pela fé, o que eu fiz para Deus pela fé? Um dia o Espírito Santo me deu a fé, Jesus me deu a fé que me salva. E pela fé, pontinhos, o que aconteceu? Pela fé o quê? Pela fé o Abel ofereceu o sacrifício a Deus. E o Enoque? O Enoque andou com Deus. E Deus tomou para si para não ver a morte. Porque Enoque viveu num tempo também terrível. Ninguém queria andar com Deus. E ele andou com Deus. E Deus tomou ele para não ver a morte. Pela fé o Enoque andou com Deus. E o Noé? O Noé ele viveu num tempo em que ele aparelhou uma arca para salvação. E o Abraão? O Abraão viveu num tempo em que Deus falou para ele, sai do meio da tua parentela. E ele saiu, ele obedeceu. E o José? O José viveu num tempo em que ele falou, eu não quero meus ossos no Egito. Eu vou morrer aqui no Egito, não tem jeito. Mas um dia Deus vai tirá-los daqui. Quando Deus tirá-los daqui, olha a fé. Deus vai tirá-los daqui. E quando Deus tirá-los daqui, levem os meus ossos. Não me deixe aqui. Pela fé a Raabe. O que a Raabe fez? Pela fé o Jacó. Pela fé, pela fé, pela fé. E eu pela fé fiz o quê? Eu tenho que ter um pela fé. Pela fé eu disse não aos encantos das trevas. Pela fé eu disse não ao mundo. Pela fé eu disse não à carne. Pela fé eu disse sim a Deus. Pela fé eu canto. Pela fé eu cultuo. Pela fé eu adoro. Pela fé eu faço coisas que eu faria só para Deus. E para ninguém mais. Por que você capricha tanto? Porque é para Deus. Por que tanto zelo? Porque é para Deus. Por que tanto respeito? Porque é para Deus. Nós temos que ter um pela fé na nossa vida. Não podemos ser como os pagãos. Fé, mas pela fé o quê? Pela fé nada. O que é pela fé? Fé é uma coisa que a gente não tem coragem de falar que a gente não tem. Então quando alguém pergunta, todo mundo fala que tem. Ele crê em alguma coisa. Mas pela fé o que a Deus? Amém, queridos? Se nós vivermos isso, nós teremos o direcionamento do Senhor. Olha as bênçãos que a gente vai ganhar. O Senhor vai te direcionar. O Senhor vai te provisionar. O Senhor vai te proteger. O Senhor vai te orientar. O Senhor vai te consolar. O Senhor vai te confortar. São bênçãos, bênçãos, bênçãos imperdíveis. E ainda as eternas que virão. São bênçãos que só tem o povo que Deus caminha no meio deles. Os feitos de Deus. Aquilo que Deus faz no meio do seu povo. Porque Deus está comprometido com eles, com a sua palavra. E eles estão comprometidos com Deus, com a sua palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.